Esse ensinamento é uma exortação. O que é uma exortação? Como se eu dissesse: preste atenção redobrada no que você vai escutar. Isso é uma exortação. É um chamado, mais uma vez, à verdade. Ao que o Senhor tem a falar a você. Então, quem recebe a exortação deve estar com o coração muito aberto. Primeiro, porque é o Senhor que está exortando, não sou eu. E a exortação hoje vem da carta do apóstolo Judas. É uma carta que antecede o Apocalipse. É a última carta apostólica antes do livro do Apocalipse. E a carta diz assim no seu início: que a graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, que a sua misericórdia estejam convosco. Que a misericórdia, a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. E depois o apóstolo, ele com muita autoridade, vai exortando aqueles que creem no Senhor Jesus a não abandonarem a verdade e a não se deixarem corromper por doutrinas falsas, que negam o senhorio de Jesus. Ele vai dizer: os ímpios que disfarçam em devassidão a graça do nosso Deus e renegam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Os ímpios que disfarçam em devassidão, ou seja, que zombam, caluniam, traem o Senhor Jesus, principalmente pela zombaria do seu nome, da sua morte, da sua paixão, ressurreição, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Zombam do Senhor. E esta é uma realidade tão profunda nos tempos atuais. Não basta não crer em Jesus, mas se arvoram em zombar do Senhor Jesus. E pensam que o juízo de Deus não virá, que é tudo muito natural, você zombar de Jesus, zombar da igreja de Jesus, zombar da vida de Jesus, zombar do evangelho de Jesus. Como diz a carta aos Hebreus, pisar no seu sangue. E essa é a grande exortação do apóstolo. Para que fique muito claro,
O primeiro momento que você deve pensar numa exortação é: você vai passar pela morte corporal. A não ser que o Senhor Jesus volte e você esteja ainda vivo. Pelo contrário, você vai passar pela morte corporal. O mistério da morte vai atingir a sua vida. Você não sabe quando, nem a hora, nem o dia, nem o momento. Se é por uma enfermidade, se é pela velhice, se é por um acidente, você não sabe, mas Deus vai tocar você com o mistério da morte, e você não pode brincar com a sua vida. Mais do que isso, você não pode deixar de honrar o Senhor Jesus com a sua vida, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem. E eu falei do mistério da morte corporal. A carta de Judas fala de um momento muito profundo, que é a luta de Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Moisés, durante 40 anos, caminhou no deserto, se alimentando do maná. Moisés se alimentava do maná descido do céu. Mas eu já adianto, e nós que nos alimentamos do Senhor Jesus? Ou se você ainda não sabe, o Senhor Jesus é teu alimento na missa. A sua carne é comida, o seu sangue é bebida. Eu digo isso porque, infelizmente, ainda há muitos católicos que não sabem quem é o Senhor Jesus na missa. Não sabem. É o que aconteceu há dias atrás. Quando fizeram do Senhor Jesus um pasto político. A palavra é essa. Usaram a carne de Jesus, o sangue de Jesus, como um pasto político. E o sacerdote pior foi Judas. Vendeu Jesus. Vendeu. Tal qual o outro Judas, não esse da carta, o Iscariotes, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus continua sendo vendido, e foi vendido como um pasto político. Isso nos causa nojo. Nos causa uma aversão. E eu pensava no coração, hoje, eu até anotei aqui, são mais de 60 países que os cristãos estão sendo perseguidos. E 215 milhões de cristãos estão sendo perseguidos, mortos, muitos mortos, pisoteados, massacrados, humilhados, por causa do Senhor Jesus. Porque querem receber Jesus como alimento, porque querem ir à missa, porque querem adorar. Agora, com que autoridade? E que dor no coração ver que o nosso Deus, alimento de vida eterna, é tratado como um pasto político. Para ser tratado como um alimento qualquer. E veja o que acontecia na época de Judas. Ele diz assim: quanto a vós, meus amigos, lembrai-vos das palavras que foram ditas de antemão pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles os diziam: no fim dos tempos surgirão zombadores, vão zombar de Jesus, vão falar da moral de Jesus, vão falar da santidade de Jesus, vão falar da dignidade de Jesus, vão dizer que Ele não é Deus, que Ele não é o Senhor coisa nenhuma.
que não precisamos da igreja, que não precisamos da missa, que não precisamos comungar, que podemos fazer da missa um palacete político, que podemos fazer da missa aquilo que quisermos, mas o Senhor virá para julgar. E é claro, o inferno existe sim. Porque na tua liberdade, se você nega o Senhor Jesus, se você zomba do Senhor Jesus, se você pisa no sangue do Senhor, livremente, com a tua liberdade, você não vai entrar no reino dos céus. Se você não tiver um arrependimento profundo, você não vai entrar no reino dos céus. Quanto a vós, meus amigos, lembrai-vos das palavras que vos foram ditas de antemão pelos apóstolos do Senhor Jesus. No fim dos tempos, surgirão zombadores, que serão guiados por suas paixões ímpias. Provocarão divisões. Não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Eu fico a meditar no coração, como seria divino, como seria uma graça, uma perseguição à igreja no Brasil nesse momento. Como seria muito especial que nós cristãos passássemos pelo cadinho da humilhação, como tem sofrido os cristãos no Oriente Médio. Humilhados, massacrados, pisados, pela sede de ver Jesus, pela sede de comungar Jesus, pela sede de escutar o Evangelho, e são perseguidos. Eu repito, mais de 215 milhões de cristãos hoje são perseguidos em mais de 60 países do mundo. Querendo a extinção, acabem com os cristãos. E nós aqui na terra de Santa Cruz, ficamos acomodados. E aceitamos que falem de Jesus. Primeiro porque nós temos vergonha de Jesus. Nós temos vergonha de falar o nome de Jesus. Quanto mais de defendê-lo. Vergonha que nós temos de falar de Jesus. Falamos de Deus. Deus, 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 mas que Deus é esse que você fala? Eu quero saber se você fala do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê que a face de Jesus é a face do Pai, porque Ele disse, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém conhece ao Pai, a não ser pelo Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se você quer conhecer ao Pai, você precisa ver a face de Jesus, porque a face de Jesus é a face do Pai. A face do Senhor Jesus é a face do Pai. O apóstolo continua exortando: vós, porém, meus amigos, edificai-vos sobre vossa santíssima fé. Ele fala santíssima fé, e é verdade. Aquele que crê que Jesus Cristo é Deus e Senhor, nascido de Maria sempre virgem, que morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, está vivo, e é o nosso alimento, é o Santíssimo Sacramento. Eu repito, quem crê que Jesus é o Senhor, Deus e homem verdadeiro, nascido de Maria sempre virgem, morto ressuscitado, está vivo, é o nosso alimento, e que vive no mistério da igreja, este vive a santíssima fé.
edificada na verdade. E não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Lembra-te, eu falava do corpo de Moisés. Satanás veio brigar por esse corpo, porque está escrito na palavra, Moisés foi o homem mais humilde que habitou nessa terra. Então Satanás queria tocar o corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel disse, Deus te julgue, Deus te condene, não tocarás no corpo de Moisés. Por isso, até hoje, Satanás usa do teu corpo para zombar do Senhor Jesus. A oração que a irmã Luísa fez no início, não quero nem propagar e dar anúncio a essas desgraças que estamos vendo. Se zomba do Senhor, se zomba da cruz de Jesus, se zomba da igreja de Jesus, se zomba do corpo e do sangue do Senhor, se zomba da palavra do Evangelho. E se zomba de que modo? Pelo corpo. A boca fala e se zomba do Senhor. O corpo age e se zomba de Jesus. Mas, como diz o apóstolo, eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. Está claro isso? Eles não têm o Espírito Santo. Quem zomba do Senhor Jesus não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Está claro isso? Quem zomba do Senhor, quem zomba do Senhor Jesus, quem zomba da igreja de Jesus, quem zomba da carne e do sangue de Jesus, quem pisa no sangue do Senhor, não tem o Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo pode proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Só quem tem o Espírito Santo pode proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Preste atenção. Nós vemos uma luta espiritual. É um combate, é uma decisão. O Senhor disse no Evangelho, um será tomado, o outro será deixado. Uma exortação exige uma decisão da sua vida, está claro? Uma decisão de santidade. Eu vou amar, adorar o meu Senhor Jesus. No mistério da igreja, por excelência, o Santíssimo Sacramento. Eu vou adorar o meu Senhor Jesus, o Santíssimo Sacramento. Eu vou comungá-lo com toda a minha alma, com todo o meu coração. Eu vou me prostrar diante dele. Eu vou me reverenciar diante do Evangelho de Jesus, de cada palavra que eu escuto. Eu não vou ter vergonha do Senhor Jesus. Eu não vou ter vergonha de defendê-lo aonde quer que for. De dizer, não. Jesus não é isso que você está dizendo. Jesus é o meu Senhor, Jesus é Deus. E eu provo com a minha vida. Em um momento da carta de Judas, ele fala do mundo angélico. Os anjos que não tinham mantido sua posição, mas tinham abandonado sua morada. Os anjos que não tinham mantido sua posição, mas tinham abandonado sua morada. Ele está falando de que anjos? Aqueles que se tornaram demônios, que abandonaram a morada do Altíssimo, que não quiseram adorar a Deus. Na sua liberdade, nós não queremos mais te adorar, Senhor.
E muitos anjos, miríades e miríades de anjos, se rebelaram contra o Senhor e foram acorrentados, uns já no inferno, outros à espera da vinda gloriosa do Senhor para o juízo final. Essa decisão interior que você tem que tomar é muito profunda, entenderam isso? Nós não podemos continuar vendendo Jesus como Judas. O Papa Bento disse numa pregação, há anos atrás, a traição de Judas continua correndo, continua se derramando em meio aos cristãos. E é verdade, quanta traição, quantas vezes nós traímos Jesus, nós temos vergonha de Jesus, nós não honramos o Senhor Jesus. Lembra-te, a morte vai vir. Claro, você não pode mais amar, você não deve amar o Senhor Jesus só por causa da vida eterna. São Francisco disse, nem que não houvesse vida eterna, eu amaria o Senhor da mesma maneira. Claro que ele acreditava, mas é uma palavra forte. Senhor, nem que não tiver vida eterna, eu te amo, eu te adoro da mesma forma, com a mesma intensidade do coração. É assim que você tem que amar o Senhor Jesus. Mas infelizmente, quanto falta para nós, cristãos católicos, esse ardor no peito por causa de Jesus. Essa decisão. Os santos anjos, que permaneceram fiéis, porque o arcanjo Miguel gritou, quem como Deus? Os santos anjos que ficaram fiéis ao Senhor, contemplam a face do Pai. Como que eles contemplam a face do Pai? Guarda isso, olhando a face do Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Até os santos anjos, para que eles possam ver o Pai, eles contemplam a face do Senhor Jesus. Aquela face que nós conhecemos pelo Espírito Santo, aquela face coroada de espinhos, aquela face que foi levada por cusparadas, aquela face que foi batida, aquela face que foi humilhada, mas aquela face que vai julgar o mundo. Essa face é a face do Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os santos anjos contemplam a face do Pai pela face do Senhor Jesus. É por isso que os santos anjos não precisam da Bíblia. Os anjos não precisam estudar a palavra de Deus e nem lê-la. Por quê? Porque eles, contemplando a face de Jesus, eles têm o conhecimento da glória de Deus. Está claro isso? E eu digo a vocês, qual é a daqui alguns minutos, o Senhor Jesus estará aqui, o Santíssimo Sacramento, a sua face eucarística. Como que você adora o Senhor? E aí eu revelei para vocês um segredo do céu. Quanto mais você olhar o Senhor Jesus no altar, quanto mais você adorá-lo, você também vai conhecer a glória do Senhor Jesus. Você vai ter mais conhecimento da palavra, você vai ter palavra de sabedoria, de entendimento, diante de um mundo que vive também de falsos carismas. Falsos carismas, está cheio de falsos profetas com falsos carismas. Não tem cura, não tem profecia, não tem línguas, não tem palavra de ciência, não tem sabedoria. São, infelizmente, levados pelo orgulho, são falsos profetas. Fiquem atentos, precisamos de discernimento, principalmente quando se fala de lucro, hein? Lucro. Vai dizer a carta de Tiago, a carta de Judas também, cuidado com lucro, quando dons do Espírito Santo me servem para enriquecer, quando dons do Espírito Santo me servem só para lucro, para ter o que eu quero, para ter o melhor que eu quero, para ter o mais belo, para ter o conforto melhor, quando o dom do Espírito Santo não consome a minha vida, mas levanta a minha vida, coloca a minha vida num patamar de burguesia, cuidado, porque
O dom do Espírito Santo leva os cristãos à morte. O dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo levam os cristãos e as cristãs a se consumirem pelo Senhor Jesus, não a terem o melhor lucro, não usar o Evangelho por lucro, por dinheiro, por bem do seu estômago, como fala o apóstolo Paulo, mas o verdadeiro dom do Espírito Santo, o verdadeiro carisma do Espírito Santo, leva a tua vida a morrer pelo Senhor Jesus. Está claro esse discernimento? Que fique muito claro para vocês. Quanto a vós, meus amigos, lembrai-vos das palavras que vos foram ditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. No fim dos tempos, surgirão zombadores, que serão guiados por suas paixões ímpias. Provocam divisões, não têm o Espírito Santo. Vós, porém, meus amigos, edificai-vos na vossa santíssima fé, orai no Espírito Santo, permanecei no amor de Deus, ponde vossa expectativa na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna, para a vida eterna. Quanto mais você adora o Senhor, no Santíssimo Sacramento, quanto mais você tem desejo ardente, é como os santos anjos que ficaram fiéis. Como que eles conhecem o Senhor? Pela vida pública de Jesus. Quanto mais eles veem o que o Senhor viveu na terra por nós, quanto mais eles contemplam a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, mais amor e adoração eles têm no coração por Jesus. E nós a mesma coisa. Quanto mais você medita a paixão de Jesus, quanto mais você ama Jesus, quanto mais você adora o seu sangue, quanto mais você honra a Deus, o Senhor Jesus na sua vida, mais você vai ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, mais você vai ter discernimento para viver o que o Senhor tem para a sua vida. Desejo ardente dos anjos em adorar o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento. E aí uma realidade que nós não aprofundamos é a liturgia da igreja. Quando você vem à missa, você tem a graça, o direito de entrar no mistério do Senhor. Então, quanto mais você mergulha, quanto mais você se aprofunda no mistério da morte do Senhor, da paixão do Senhor, da ressurreição do Senhor, mais o Espírito Santo vai inundando o seu coração. A carta de Judas termina assim: aquele que é poderoso para vos preservar de toda a queda e vos manter sem mancha diante da sua glória, na alegria. O que é alegria? É a vida de Jesus. Você pode passar qualquer tipo de sofrimento, mas de onde vem a tua alegria? Na tua comunhão com Jesus, no teu momento de comungá-lo, no teu momento pessoal com Ele. E aí você pode pensar: tantos mártires hoje, milhões e milhões de cristãos e cristãs,
massacrados por causa de Jesus. Antigamente, uma oração de consagração da missa, muito antiga, do século IV, a oração era assim: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será destruído por vós. Forte. Isto é o meu corpo que será destruído por vós. E nessa exortação, que eu tomei a palavra do apóstolo Judas, aquele que é poderoso para vos preservar de toda a queda e vos manter sem mancha diante da sua glória na alegria. Ao Deus único, nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, grandeza, poder, autoridade, antes de todos os tempos e pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero terminar. Eu peguei alguns atributos do Senhor, não para responder os que zombam de Jesus, porque eles não merecem nem resposta, mas para edificar nosso coração. Enquanto o Rogério já vai entrando no mesmo canto, eu vou citando para vocês alguns, hein? Jesus é o Senhor. Ele é o Santíssimo Sacramento. Vai dizendo amém. Ele é o Santíssimo Sacramento. Amém. Ele é o pão da vida. Amém. Ele é o sumo sacerdote. Amém. Ele é a coluna de fogo. Amém. Ele é o juiz eterno. Amém. Ele é o rei sábio. Amém. Ele é o escriba eterno. Amém. Ele é o redentor. Amém. Ele é o pastor eterno. Amém. Ele é a videira verdadeira. Amém. Ele é o amado da nossa alma. Amém. Ele é o quarto homem da fornalha ardente. Amém. Ele é a pedra angular. Amém. Ele é o belo pastor. Amém. Ele é o canto das verdades da minha vida. Amém. Ele é o filho de Maria sempre virgem. Amém. E como diz o Apocalipse, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não se envergonhe do teu Deus, o Senhor Jesus, nem que custe o teu sangue derramado. Católicos e católicas, é tempo de dar a vida pelo Senhor Jesus, e não fazer dele um passo político. Pelo contrário, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vai voltar, e todos os joelhos se dobrará diante dele, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclamará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.